tendo o suporte de fonoaudiólogo, TO, dentre outros profissionais da área da saúde, é possível trocar de nível? Sim. A criança, ela anda no nível. Então, mesmo com tratamento adequado, certo? A criança, às vezes, passa por alguma coisa, ela muda de nível. Tem época que ela vai precisar de mais suporte e vai ter época que ela vai precisar de menos suporte. Entendi. Isso vai de acordo com a criança, com o meio que ela está inserido. É muito peculiar de cada um. A parte do espectro, né? Não dá para generalizar nada. Mas é muito importante a gente colocar que é direito. Isso é uma coisa que eu falei, que eu vim aqui para falar isso. É direito da criança, independente se for na rede particular, quanto na rede municipal. A criança é autista, ela tem direito ao suporte. E faz e total tem que diferença ser no um dia a dia. suporte especializado. Não, isso aí é legislação. Isso é lei. Isso é legislação. Isso é lei, sim. Tá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso é uma lei, essa lei tem que ser respeitada. Infelizmente, a gente vê muito desrespeito. Não vê, as escolas não estão preparadas, né? Isso que eu ia falar, eu acho que as pessoas, desde que o João Pedro teve o diagnóstico, o que eu comecei a notar, né? A sociedade em si, ela tinha um desconhecimento do transtorno do espectro autista. Muitas pessoas têm um preconceito, né? Gera esse preconceito. Muitas pessoas acham que, inclusive, que é doença. Muitas vezes, eu já me encontrei em muitas situações em que eu encontro com algum conhecido. Ele é autista. Tadinho. Mas tadinho por quê? Não, né? Não é tadinho. Ele, na verdade, todos somos diferentes. Ele tem uma percepção diferente das pessoas típicas que a gente fala, né? Porque ele tem um condicionamento neurotípico diferente, mas ele consegue ser estimulado. E o João Pedro é um exemplo de uma criança que, assim, desde quando nós fechamos o diagnóstico, eu não escondi de ninguém o diagnóstico, muito pelo contrário, eu abracei a causa. Eu ainda falei com a Mariela, eu falei, eu quero que o meu filho tenha a melhor qualidade de vida possível, e para isso, a principal parte era eu aceitar aquilo, porque ele era muito pequeno, então ele dependia de mim para tudo ainda, e eu decidi que eu queria ajudar ele de certa forma, né? Então, assim, as pessoas, o que eu notei depois que ele teve o diagnóstico? Eu tive dificuldade, embora eu tive a facilidade da Mariela, né? Eu tive que sair da minha cidade, porque Campos Gerais agora, assim, hoje em dia ele faz tratamento com psicóloga, né, em Campos Gerais, está melhorando, né? Mas assim, porque antes as pessoas não conheciam, a realidade era muito diferente. E eu conheci muitas mães, depois do diagnóstico de João Pedro, que estavam passando pela mesma situação que eu. Então, eu acho muito importante trazer esse assunto à tona, trazer esse assunto para as redes sociais, para ele ser divulgado, porque existem muitas pessoas que às vezes têm crianças que são autistas em casa e que elas não estão tendo suporte, porque às vezes a criança não foi diagnosticada, porque muitas vezes eles subestimam. Essa criança é mimada. Essa criança não quer falar de preguiça, ela é preguiçosa. E a gente precisa entender, a Mariela não me deixa mentir, que as crianças, por mais que nós passamos por uma pandemia, foi um período muito difícil de adaptação. As crianças que nasceram na pandemia são crianças que tiveram um prejuízo no convívio social. Exatamente. E aí, agora que elas estão vindo, né, entrando na sociedade, pode ser que elas tenham alguma discrepância, algum estranhamento, mas isso não vai dizer ou não se a criança é autista ou não, né? A criança típica, ela consegue se introduzir ali no tempo dela. E isso ficou como desculpa. É pandemia. Eu escutei muito isso. É porque é pandemia, você tem que colocar esse menino pra brincar. Não, gente, eu coloquei, o João Pedro foi, ele está devidamente estimulado, eu estimulo em casa, ele foi pra creche, ele vai pra creche, né, desde 2 aninhos, porque a Mariela falou, Valéria, chegou o momento. Eu falo que a Mariela é minha guru, sabe? Eu confio muito nela, porque ela foi a primeira profissional que, sem puxar saco, né, porque ela tá aqui não, mas sempre que o João Pedro apresentava uma alteração, eu chamava a Mariela. Tá fazendo marketing, sabe? Não. Dela, Mariela. Não, é porque assim, eu consegui uma confiança muito grande. Então, eu lembro que em novembro do ano de 2021, a Mariela falou, Valéria, João Pedro está apresentando prontidão para fala. Eu sei que nós não estamos numa época muito adequada para introduzir na escola, mas será que você não consegue colocar ele já? E aí foi, né, Mariela?